Hoje é segunda-feira de poder. O poder de Efatá se manifesta agora. O céu não apenas te observa, mas te convoca para algo extraordinário. Este não é um dia comum, mas o momento agendado pelo Criador para sua vitória. Uma voz profética rompe barreiras e uma palavra de autoridade ecoa em seu espírito. Efatá, abra-se. Este decreto implacável destrói muros invisíveis, desfaz correntes de dúvida e derruba argumentos que te mantêm preso. Amados irmãos e irmãs, congregados neste átrio sagrado nesta segunda-feira de poder, sintam o peso da atmosfera que nos envolve. O ar não é leve, ele vibra com uma expectativa quase insuportável. Carregado com as esperanças e os fardos de cada alma aqui presente, não viemos para um encontro casual, para uma reunião rotineira. Não, esta noite é diferente. Há um prenúncio no espírito, um sussurro que se recusa a ser ignorado, uma certeza de que algo monumental está para acontecer. É um divisor de águas, um portal que se abre para o reino do impossível, onde as leis naturais se curvam à soberania divina. Sentimos a urgência, a premente necessidade de uma intervenção do alto. Olhem ao redor, sintam a energia no ambiente. Há uma fome espiritual, uma sede profunda por mais de Deus, por um toque que transforme a realidade. E no centro dessa fome reside uma palavra, uma chave divina, capaz de abrir o que está trancado, de liberar o que está preso, de manifestar o milagre que gritamos em silêncio. Efatá. A premissa desta noite é simples, mas seu poder é avassalador. Estamos aqui para invocar essa palavra profética, essa ordem celestial, para que Deus se mova com velocidade e intensidade em nossas vidas. O objetivo central, o foco primordial desta liturgia urgente é clamar por uma bênção urgente, por uma abertura que parece intransponível, por um destravamento no fluxo financeiro que se manifeste como um dinheiro rápido. Hoje, sim, ouviu bem, dinheiro rápido. Sei que essa palavra pode gerar desconforto em alguns, talvez até um leve tremor de ceticismo. Falaremos sobre isso. Mas a necessidade é real, a urgência é palpável, e a fé é a ponte que nos conecta à providência divina em sua forma mais imediata. Sintam nos ombros o peso dessas correntes invisíveis. Não são correntes de ferro forjado por mãos humanas, mas forjadas no fogo da frustração, no gelo da espera prolongada, na argamassa da decepção acumulada ao longo dos anos. Elas prendem o espírito, tolhem o movimento, sufocam a esperança. São correntes que sussurram: você nunca vai sair disso. Seus caminhos estão bloqueados, sua situação financeira não tem solução. Você nasceu para lutar e perder. Essas correntes são ancestrais, tecidas por padrões de escassez que talvez vieram de gerações passadas, por palavras negativas proferidas sobre sua vida, por pactos inconscientes com a limitação. Elas se manifestam como portas fechadas, oportunidades perdidas, contas que se acumulam, dívidas que crescem, um sentimento constante de que, por mais que você se esforce, o rio da providência simplesmente não flui em sua direção. Mas há uma promessa pairando no ar desta noite. Uma promessa que se recusa a ser abafada pelo barulho das correntes. A promessa é de um rio de bênçãos. Um rio que está represado, contido por essas mesmas barreiras e correntes, mas que está prestes a romper suas represas com uma força irresistível. Cada alma presente neste lugar sagrado, ou sintonizada conosco neste momento, é como um campo sedento. A terra está rachada, a grama está seca, as sementes da esperança parecem mirrar sob o sol inclemente da adversidade. Você anseia por chuva. Não uma garoa fina e passageira, mas uma chuva torrencial, a chuva serôdia da providência divina que inunde o campo, regue as sementes e faça brotar uma colheita abundante e rápida.
A atmosfera é densa, quase opressiva. É carregada, sim, de fé. Uma fé resiliente que sobreviveu a tempestades, mas também carregada da premente necessidade de um milagre. Não um milagre qualquer, mas o milagre que destrave, que abra, que libere. Sentimos a pressão, a urgência. Há contas a pagar, necessidades a suprir, sonhos a resgatar, ministérios a financiar. Há uma sensação de que o tempo está se esgotando, de que a margem de manobra é mínima. Ouço os passos ecoando no solo sagrado deste lugar, ou talvez os sinta em seu próprio lar, marcando o ritmo de uma esperança que se recusa a morrer. É um ritmo lento, por vezes hesitante, pois o vento frio da dúvida ainda sopra nos ombros de alguns. Ele tenta apagar a chama da fé, mesmo que pequena, que insiste em tremeluzir no íntimo. Esse vento sussurra as mesmas mentiras. Será que vale a pena ter esperança? Você já tentou de tudo, nada nunca muda. Mas a chama, mesmo fraca, busca o oxigênio da palavra, a promessa que a alimenta, a certeza de que Deus é maior que qualquer obstáculo. A pergunta que não cala ecoa no íntimo de muitos, talvez no seu próprio coração agora. Será esta a noite da virada? Será que hoje, nesta segunda-feira de poder, as coisas realmente vão mudar? Será que Deus realmente se importa com minha urgência financeira, com meu caminho bloqueado? Essa é a víbora sutil da dúvida, injetando seu veneno paralisante. Ela nos faz questionar o caráter de Deus, seu amor, seu poder, sua atenção aos detalhes de nossa vida. Ela nos cega para a verdade de que Deus não apenas se importa, Ele é a solução. As correntes que aprisionam são múltiplas e é crucial identificá-las. Há as correntes forjadas no fogo da adversidade, as crises inesperadas, as perdas, os reveses que parecem nos derrubar e nos manter no chão. Há as correntes forjadas no gelo da desesperança, a apatia que se instala depois de muitas tentativas fracassadas, a sensação de que o futuro é apenas uma repetição dolorosa do passado. O medo do fracasso, como uma sombra persistente, nos segue, sussurrando que, não importa o que façamos, nada vai mudar, que o resultado será o mesmo. Mais frustração, mais dívida, mais portas fechadas. E então, há a primeira reviravolta pequena, mas perceptível, que percorre a assembleia, que sinto mesmo à distância. Quando a palavra dinheiro rápido é mencionada, uma onda de ceticismo percorre alguns corações. Sinto-o no ar. Alguns se remexem em seus assentos. Lembro-me de promessas vãs do passado, de esquemas que não funcionaram, de palavras que não se cumpriram. A fé coletiva sofre um leve abalo. A temperatura espiritual diminui 1 grau. É como se a esperança, que estava começando a aquecer, recebesse um jato de ar frio. Mas é exatamente neste ponto de vulnerabilidade, neste momento de honestidade sobre a dúvida, que a palavra de Deus se torna mais poderosa. Precisamos confrontar essa dúvida para que ela não nos impeça de receber o que Deus quer liberar. O véu da escuridão que oprime a alma é real. Ele não é apenas uma metáfora poética, é uma barreira espiritual. É o peso da opressão, a sensação de estar sob uma nuvem pesada que impede a luz de penetrar. É a voz do inimigo que distorce a verdade, que amplifica o medo, que nos convence de que estamos sozinhos e desamparados. Esse véu nos impede de ver a mão de Deus em ação, de reconhecer as oportunidades, de sentir a paz que excede todo entendimento. Ele nos mantém prisioneiros em uma cela escura de ansiedade e desespero, especialmente quando as finanças apertam e o futuro parece incerto. Mas a palavra de Deus tem um poder intrínseco para rasgar véus. Pense no véu do templo que se rasgou de alto a baixo no momento da crucificação de Jesus. Mateus 27:51. Aquele véu separava o Santo dos Santos,
a presença de Deus, do povo. Seu rasgo simbolizou que o caminho para a presença de Deus estava aberto para todos. Da mesma forma, o véu que oprime sua alma, que separa você da plenitude da luz divina, da paz, da provisão, está prestes a ser rasgado pelo poder de Efatá. Esse véu é forjado pela mentira, pela acusação, pela condenação, pela desesperança. Ele se alimenta da sua dúvida, do seu medo, da sua sensação de indignidade. Mas Jesus, com sua morte e ressurreição, já rasgou o véu maior, abrindo o acesso direto ao Pai. Agora, pelo seu Espírito e pela sua palavra, ele rasgará o véu específico que tem oprimido sua alma, que tem obscurecido sua visão espiritual, que tem impedido sua mente de conceber a possibilidade de um milagre financeiro urgente. O silêncio tenso dos céus. Às vezes, em meio à nossa luta, parece que Deus está em silêncio. Clamamos, oramos, jejuamos e a resposta não vem. Há um silêncio que não é de paz, mas de tensão, de espera ansiosa, de angústia. É o silêncio que sentimos quando as contas vencem e não há recursos, quando a doença atinge e a cura não se manifesta, quando a porta está fechada e não há chave. Esse silêncio pode ser ensurdecedor, levando-nos ao desespero. Pode nos fazer sentir abandonados, esquecidos por aquele que prometeu nunca nos deixar nem nos desamparar. Mas a palavra profética desta noite decreta que este silêncio tenso será rompido. Ele não durará para sempre. Ele será rompido por um trovão de glória. Um trovão de glória é a manifestação audível e poderosa do poder e da presença de Deus. É o som da sua autoridade entrando em cena, dissipando a tensão, quebrando o silêncio, liberando sua vontade na terra, assim como é no céu. A palavra Efatá, em sua origem bíblica, é encontrada em Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 35. Vamos mergulhar profundamente nessa passagem, pois ela é a âncora para nossa fé nesta noite. O texto narra a história de Jesus deixando a região de Tiro e Sidom, passando por Decápolis e chegando ao mar da Galileia. E trouxeram-lhe um surdo mudo e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Pense na cena, um homem que não podia ouvir, que não podia falar, isolado do mundo ao seu redor pelo silêncio e pela incapacidade de se comunicar. Sua vida era uma prisão sonora. Ele vivia em um mundo de silêncio forçado, incapaz de receber a palavra, incapaz de expressar seus pensamentos e sentimentos. Seus amigos, cheios de compaixão e fé, o trouxeram a Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha o poder de mudar essa realidade intransponível. Jesus, então, tomando-o consigo à parte da multidão, pôs os dedos nos seus ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Note os detalhes. Jesus não o curou à distância, não fez um espetáculo público imediato. Ele o levou à parte. Há algo íntimo e pessoal na forma como Jesus opera milagres. Ele vê a pessoa, não apenas a condição. Ele se conecta. Pôs os dedos nos ouvidos, tocando diretamente a área do bloqueio, cuspindo e tocando na língua, gestos que, para a mentalidade da época, poderiam simbolizar a transferência de poder ou a aplicação de um remédio divino. Mas o que veio a seguir foi a chave. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. Jesus olhou para o céu, uma indicação de que seu poder vinha do Pai. Ele suspirou. Talvez um suspiro de compaixão pela condição humana, talvez um suspiro de intensidade espiritual antes de liberar o poder. E então ele proferiu a palavra Efatá, uma ordem direta, concisa, carregada de autoridade divina. E o resultado foi imediato e completo.
E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da sua língua se desfez, e falava perfeitamente. Seus ouvidos se abriram, o silêncio foi quebrado. A prisão de sua língua se desfez, a comunicação foi restaurada. Ele falava perfeitamente, não apenas sons, mas palavras claras. Este milagre físico é um poderoso símbolo do que Deus quer fazer nesta noite. Ele quer abrir seus ouvidos espirituais para ouvir a sua voz em meio ao barulho da ansiedade. Ele quer soltar a prisão da sua língua para que você possa declarar a sua palavra com autoridade e testificar do seu poder. Mas mais do que isso, ele quer aplicar o poder de Efatá às áreas da sua vida que estão bloqueadas, surdas, mudas, presas. Ele quer aplicar Efatá aos portões do seu coração, que talvez se fecharam por causa da dor, da decepção, do medo de confiar novamente. Ele quer aplicar Efatá ao véu da escuridão que tem coberto sua mente e sua alma, impedindo-o de ver a luz da esperança e da solução. Ele quer aplicar Efatá aos seus caminhos que parecem intransponíveis, bloqueados por muralhas invisíveis. E ele quer aplicar Efatá ao fluxo da sua provisão, destravando o rio de bênçãos, liberando dinheiro rápido para suprir sua necessidade urgente. Vamos focar agora na aplicação de Efatá aos portões do coração. Por que os portões do coração precisam se abrir? Porque o coração é o centro da nossa vida, a fonte de onde procedem todas as coisas. Provérbios 4:23. Se o coração está fechado, nada mais pode fluir corretamente. O medo fecha o coração, a mágoa fecha o coração, a decepção fecha o coração. O ceticismo, especialmente em relação à provisão divina urgente, fecha o coração, tornando-o impermeável à fé necessária para receber. Quando o coração está fechado, ele se torna um terreno árido, incapaz de receber a semente da palavra, incapaz de nutrir a esperança, incapaz de liberar o perdão, incapaz de amar plenamente, incapaz de confiar que Deus pode e quer intervir de forma rápida e poderosa em suas finanças. Em Lucas 12:34, Jesus diz: Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Se seu coração está preso ao medo da escassez, se seu tesouro é a segurança ilusória do controle humano, então seu coração estará fechado para a aventura da fé e a provisão sobrenatural. Se seu coração está guardando mágoas financeiras do passado, pessoas que te enganaram, negócios que falharam, promessas não cumpridas, ele estará fechado para novas oportunidades e para o fluxo da bênção. Precisamos que os portões do nosso coração se abram para a fé, para a esperança, para a confiança em Deus, para a receptividade da sua provisão, mesmo que ela venha de formas inesperadas ou com a velocidade que chamamos de rápida. A aplicação prática é clara. Identifique o que fechou seu coração. Foi uma traição? Uma falência? Uma promessa divina que pareceu falhar? Uma oração não respondida no tempo que você esperava? Confesse a Deus essa dor, essa mágoa, esse medo. Peça a Ele para curar as feridas e, pela autoridade que lhe é dada em Cristo, declare sobre seu próprio coração. Efatá. Coração, abra-te para a fé. Abra-te para a esperança. Abra-te para a provisão que Deus tem para ti. Abra-te para receber dinheiro rápido para a tua necessidade urgente. Não permita que o medo do passado te roube o milagre do presente. Agora, consideremos o véu da escuridão que oprime a alma. Este véu é mais do que apenas tristeza ou depressão, embora possa se manifestar assim. É uma influência espiritual que busca cegar sua mente para a verdade de Deus e mantê-lo em um estado de opressão espiritual. É como uma névoa espessa que distorce a realidade, fazendo com que os problemas pareçam maiores do que são e Deus pareça menor ou distante. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo fala sobre como o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo.
Embora ele esteja falando de incrédulos, essa tática de cegar e oprimir pode ser direcionada aos crentes para impedi-los de andar na plenitude da sua herança em Cristo, incluindo a herança de provisão e bênção. Este véu da escuridão se manifesta como pensamentos negativos persistentes, ansiedade esmagadora, sensação de desesperança, dificuldade em sentir a presença de Deus e uma visão distorcida da sua própria identidade e do seu futuro financeiro. Ele sussurra: você é um fracasso. Você nunca vai sair do buraco. Deus te abandonou. Essa situação não tem mais jeito. Ele se alimenta da sua exaustão, do seu estresse, da sua solidão. Ele faz com que você se sinta indigno da bênção, incapaz de administrá-la, ou que a própria ideia de dinheiro rápido é pecaminosa ou irrealista. Mas a palavra de Deus é luz que dissipa a escuridão. Salmo 119, 105. A presença de Deus é libertação da opressão. Salmo 34, 17. E o poder de Jesus, manifesto em Efatá, é capaz de rasgar este véu. Assim como o véu do templo se rasgou, o véu que oprime sua alma pode ser rasgado agora. Precisamos invocar a autoridade de Cristo sobre essa escuridão. Precisamos nos revestir da armadura de Deus descrita em Efésios 6, que inclui o capacete da salvação, que protege a mente, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que usamos para lutar. A aplicação prática é: identifique os pensamentos de opressão. O que a escuridão está sussurrando em sua mente sobre sua situação financeira, sobre seu futuro, sobre Deus. Confronta essas mentiras com a verdade da palavra. Declare em voz alta quem você é em Cristo, filho amado, herdeiro, mais que vencedor. Declare as promessas de Deus para a sua vida. Ele suprirá todas as suas necessidades. Ele tem planos de prosperidade. Ele te dará força para adquirir riquezas. E com autoridade espiritual, ordene que o véu da escuridão seja rasgado sobre sua alma. Declare sobre sua mente, sobre suas emoções, sobre seu espírito: Efatá. Véu da escuridão, rasga-te. Opressão, vá embora. Luz de Deus, penetra e dissipa toda a sombra. Agora, o silêncio tenso dos céus, rompendo num trovão de glória. Às vezes, a espera por uma resposta divina parece um silêncio prolongado. Oramos com fervor, apresentamos nossas necessidades urgentes, especialmente as financeiras, e parece que o céu está mudo. Esse silêncio pode ser interpretado pela nossa carne como indiferença ou ausência de Deus. Mas muitas vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. É o tempo em que Ele está orquestrando os detalhes, movendo peças que não podemos ver, preparando a magnitude da resposta. No entanto, a premissa profética para esta noite é que o tempo do silêncio tenso acabou. A espera angustiante está sendo quebrada. O trovão na Bíblia frequentemente acompanha a manifestação da glória e do poder de Deus. Pense no Monte Sinai, quando Deus entregou a lei a Moisés, e aconteceu ao terceiro dia pela manhã que houve trovões e relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte e um sonido de buzina muito forte. Êxodo 19:16. O trovão anunciava a chegada da presença poderosa de Deus. Pense na voz de Deus descrita em Salmo 29, onde a voz do Senhor é sobre as águas. A voz do Senhor troveja, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz de Deus, como trovão, quebra cedros, faz tremer o deserto, faz as corças darem à luz. É uma voz de poder irresistível que altera a realidade física. Nesta noite, o silêncio tenso sobre sua situação financeira, sobre seus caminhos bloqueados, sobre sua necessidade urgente, será rompido não por um trovão qualquer, mas por um trovão de glória. Este trovão de glória é a manifestação audível e visível do poder de Deus intervindo agora em seu favor. É o som da sua autoridade decretando que a espera acabou, que o bloqueio foi removido,
que a provisão está a caminho. É o som que dissipa a dúvida que o silêncio alimentou. É a prova sonora de que Deus ouviu, se importa e está agindo com poder e majestade. A aplicação prática é estar atento. Esteja atento aos sinais da intervenção divina. O trovão de glória pode não ser um som literal do céu, mas pode ser uma ligação inesperada, uma ideia criativa para gerar renda que surge do nada, uma dívida que é perdoada, uma porta que se abre de repente, uma quantia de dinheiro que chega de uma fonte inesperada. Esteja com os ouvidos espirituais abertos para ouvir o trovão da glória de Deus rompendo o silêncio em sua vida. Não interprete a ausência de resposta anterior como negação, mas como a preparação para um trovão de glória. Declare com fé: silêncio tenso, cessa agora. Trovão de glória de Deus, rompe-te sobre a minha vida, sobre as minhas finanças, sobre os meus caminhos. Efatá para a manifestação audível e visível da tua glória em minha provisão. E o som agudo de correntes ancestrais partindo-se e ecoando pela eternidade. As correntes que nos prendem não são apenas as circunstâncias presentes. Muitas vezes, são padrões repetitivos que se manifestam em gerações. Histórias de escassez familiar, de dificuldades financeiras crônicas, de negócios que nunca prosperam, de dívidas que se arrastam. Essas podem ser correntes ancestrais, forjadas por votos, maldições, pecados não resolvidos ou simplesmente a influência de um ambiente de escassez que se perpetua. O inimigo usa essas legalidades ou padrões para manter as famílias e os indivíduos presos, impedindo que alcancem seu pleno potencial e destino em Deus. Em Isaías 10:27, lemos: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção de Deus tem o poder de quebrar jugos e despedaçar cargas. Essas correntes ancestrais são jugos e cargas que nos impedem de andar livremente no destino que Deus planejou para nós. Elas nos mantêm amarrados a um passado de limitação, roubando-nos a liberdade de um futuro abundante. A palavra Efatá, pronunciada com autoridade divina, tem o poder de romper essas correntes ancestrais. Ela não apenas abre o que está fechado no presente, mas também desfaz as amarras do passado que continuam a influenciar o hoje. O som dessas correntes partindo-se não é um som silencioso, é um som agudo, definitivo, que ecoa não apenas no tempo presente, mas pela eternidade. Por que pela eternidade? Porque a libertação que Deus opera não é temporária. Ela tem implicações duradouras, quebrando o ciclo de escassez para você e para as gerações futuras. É como um eco de vitória que ressoa através do tempo. A aplicação prática é identificar quaisquer padrões repetitivos de escassez ou bloqueio em sua história familiar ou em sua própria vida que parecem inexplicáveis. Houve falências repetidas, dívidas crônicas que parecem impossíveis de quitar, dificuldade em manter empregos ou negócios prósperos, uma sensação constante de que, não importa o quanto você ganhe, o dinheiro escorre pelas mãos. Reconheça que estes podem ser efeitos de correntes ancestrais ou espirituais. Renuncie a toda maldição ou padrão negativo que possa ter sido proferido ou estabelecido sobre sua vida ou família. Perdoe aqueles que podem ter contribuído para essas correntes. E pela autoridade do nome de Jesus e pelo poder de Efatá, ordene que essas correntes sejam quebradas. Declare sobre sua linhagem, sobre seu destino financeiro, sobre sua vida profissional. Correntes ancestrais de escassez, parti-vos agora. Jugos de limitação, sede despedaçados pela unção de Deus. Efatá para a libertação completa do meu destino financeiro. Que o som da vossa quebra ecoe pela eternidade como testemunho do poder libertador de Deus, libertando o seu destino agora. A premissa não.
Diz que seu destino será libertado amanhã ou no futuro distante. Diz agora. Há uma urgência divina nesta noite. Deus opera no tempo, mas Ele também opera fora do tempo. Para Ele, o agora é o momento da manifestação. Seu destino em Deus não é de escassez, mas de abundância. João 10:10. Não é de derrota, mas de vitória. Romanos 8:37. Não é de bloqueio, mas de fluxo. As correntes e os véus têm impedido você de andar nesse destino, de experimentar a plenitude do que Deus tem para você, especialmente na área da provisão que sustenta a execução do seu propósito em sua vida. Eclesiastes 9:11 nos lembra que o tempo e a sorte, circunstância, acontecem a todos. Às vezes, são simplesmente as circunstâncias da vida que nos prendem. Mas Deus é soberano sobre o tempo e sobre as circunstâncias. Ele pode intervir para mudar a sorte, circunstância, em um instante. A libertação do seu destino implica que as barreiras que o impedem de cumprir o propósito de Deus para a sua vida, incluindo as barreiras financeiras que limitam seu potencial de dar, de servir, de investir no reino, estão sendo removidas. A aplicação prática é crer na urgência divina. Não adie sua fé. Não diga, talvez um dia. A palavra profética é agora. O que você faria se soubesse que seu destino de provisão e abundância está sendo liberado neste exato momento? Como você agiria? Que passos de fé você daria? Prepare-se para andar na liberdade do seu destino. Comece a pensar como alguém cujo destino foi liberado. Comece a falar como alguém cujo destino foi liberado. Comece a agir como alguém cujo destino foi liberado. Declare sobre sua vida, sobre seu futuro, sobre cada área que estava presa. Meu destino em Deus está sendo libertado agora. Efatá para o pleno cumprimento do propósito de Deus em minha vida, sem mais impedimentos. No átrio sagrado desta segunda-feira de poder, o ar vibra com uma expectativa quase palpável. Já falamos sobre essa expectativa no início, mas agora, depois de mergulharmos no poder de Efatá, no rasgar do véu, no trovão de glória, na quebra das correntes, essa expectativa é diferente. Não é mais uma expectativa tímida ou incerta. É uma expectativa carregada de fé, uma certeza crescente de que o impossível está ao alcance. Esta não é uma noite comum. É de fato um divisor de águas. O que era antes, o estado de estar preso, sob o véu, no silêncio tenso, acorrentado, está sendo separado do que será. Um estado de abertura, luz, trovão de glória, liberdade, fluxo. É um portal para o impossível, porque humanamente falando, muitas dessas situações financeiras, esses bloqueios, parecem impossíveis de resolver. Mas com Deus, todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. O objetivo central desta liturgia urgente, como reiteramos, é invocar a palavra-chave divina, Efatá, para que Deus manifeste uma bênção urgente, abra caminhos intransponíveis e destrave o fluxo de um dinheiro rápido hoje. Vamos nos aprofundar na bênção urgente e no dinheiro rápido. Por que urgente? Porque há necessidades que não podem esperar. Há contas que vencem, despejos iminentes, comida que falta, tratamentos médicos necessários, oportunidades que expiram. Deus conhece sua urgência. Ele não está alheio ao relógio que corre na sua vida. A Bíblia está repleta de exemplos de intervenções divinas que foram não apenas poderosas, mas também oportunas, chegando no momento exato da necessidade. Pense na viúva de Zarefate em 1 Reis 17. Ela estava prestes a fazer sua última refeição com seu filho antes de morrerem de fome. Sua necessidade era urgentíssima. Elias, pela palavra do Senhor, pediu-lhe água e pão. Sua fé foi testada, mas ela obedeceu.
E Deus fez com que a farinha e o azeite na sua casa não acabassem até o dia em que o Senhor enviasse chuva sobre a terra. A provisão veio no momento exato, de forma sobrenatural, suprindo uma necessidade de vida ou morte. Essa foi uma bênção urgente. Pense na mulher com fluxo de sangue em Marcos 5. Ela sofria há 12 anos, gastara tudo o que tinha com médicos e só piorava. Sua necessidade de cura e de interrupção da perda financeira era urgente. Ela tocou na orla das vestes de Jesus com fé e, imediatamente, o fluxo de sangue estancou. Cura urgente, libertação financeira urgente. Ela não precisaria mais gastar com médicos inúteis. Pense em Pedro e o imposto do templo em Mateus 17, 24, 27. Jesus precisava pagar o imposto, uma necessidade imediata. Ele instruiu Pedro a ir pescar, dizendo que no primeiro peixe que pegasse, encontraria uma moeda suficiente para pagar o imposto para ambos. Provisão imediata. Dinheiro rápido vindo de uma fonte completamente inesperada e sobrenatural. Esses exemplos bíblicos nos mostram que Deus não está limitado aos nossos métodos ou ao nosso tempo. Ele pode criar provisão onde não há, usar meios incomuns e agir com uma velocidade que excede nossa compreensão. O dinheiro rápido não é uma busca por riqueza ilícita ou por uma vida de luxo sem esforço. É um clamor pela intervenção divina urgente para suprir necessidades prementes, para liberar o fluxo que estava bloqueado, para permitir que você respire financeiramente e possa, então, cumprir o propósito maior de Deus para a sua vida, que inclui ser um canal de bênção para outros. A reviravolta do ceticismo em relação ao dinheiro rápido é compreensível. Vivemos em um mundo onde somos bombardeados por mensagens de "fique rico rápido", que são, na maioria das vezes, golpes. Nossas experiências passadas podem ter nos ensinado a desconfiar. Promessas vazias deixam cicatrizes. Mas a fé que estamos invocando aqui não é fé em um esquema humano, é fé no Deus Todo-Poderoso, aquele que é o dono do ouro e da prata. Ageu 2:8, aquele que abre os céus e derrama bênçãos sem medida. Malaquias 3:10, aquele que pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20, a dúvida sussurra: será que Deus se importa com minha conta de luz, com o meu aluguel atrasado, com minha dívida no cartão de crédito? Sim, Ele se importa. Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Jesus disse que nem um pardal cai ao chão sem o conhecimento do Pai, e que Ele se importa muito mais conosco do que com os pardais. Mateus 10, 29, 31. Sua necessidade financeira urgente não é trivial para Ele. Ela é uma oportunidade para Ele manifestar sua fidelidade e seu poder em sua vida. Os obstáculos invisíveis, erguidos por palavras de maldição passadas ou por autossabotagem inconsciente, formam muralhas etéreas, porém sólidas. Palavras têm poder. Provérbios 18, 21. Palavras negativas proferidas sobre você por outros ou por você mesmo podem criar barreiras espirituais. Você nunca vai ter dinheiro. Você é um péssimo administrador. Você sempre estará endividado. Essas palavras podem se tornar fortalezas na mente e no reino espiritual, impedindo seu avanço. A autossabotagem inconsciente se manifesta em comportamentos que minam seu próprio sucesso financeiro. Gastos impulsivos, procrastinação em assuntos importantes, medo de assumir riscos calculados, crenças limitantes sobre seu próprio valor ou capacidade de prosperar. Mas o poder de Efatá quebra essas muralhas invisíveis. Ele anula as palavras negativas e liberta você dos padrões de autossabotagem.
Em 2 Coríntios 10, 4, 5, Paulo fala sobre as armas da nossa milícia que não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As fortalezas da escassez, da dúvida, do medo financeiro podem ser derrubadas pela autoridade da palavra de Deus e pelo poder de Efatá. A aplicação prática é identificar as palavras negativas que foram proferidas sobre você ou que você tem proferido sobre si mesmo. Renuncie a elas em nome de Jesus. Quebre o poder delas sobre sua vida. Identifique os padrões de autossabotagem. Peça a Deus para revelar as raízes disso: medo, crenças limitantes, etc. E com fé declare: toda muralha invisível erguida contra a minha prosperidade caia agora. Toda palavra negativa proferida sobre a minha vida financeira seja anulada pelo sangue de Jesus. Todo padrão de autossabotagem seja quebrado em nome de Jesus. Efatá para a minha mente ser liberta para pensar e agir em alinhamento com a prosperidade divina. As correntes invisíveis, tecidas por anos de frustração e espera, que prendem os ombros da congregação, são o fardo que muitos carregam. É o peso do ainda não, do talvez um dia, do por que não eu. É a sensação de estar preso enquanto outros avançam. Essa frustração prolongada pode levar à exaustão espiritual e à tentação de desistir. Mas a promessa paira no ar. Um rio de bênçãos está prestes a romper suas represas. Em João 7:38, Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Este versículo fala primariamente do Espírito Santo, mas a Bíblia frequentemente usa a metáfora de rios e águas para falar de provisão, bênção e vida abundante. Isaías 43:19 diz: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus pode criar um caminho e fazer rios fluírem mesmo nos lugares mais áridos e impossíveis da sua vida financeira. O rio de bênçãos que está prestes a romper suas represas é a provisão de Deus em movimento. Ele estava contido, não por falta de vontade de Deus, mas talvez por bloqueios em nós, dúvida, incredulidade, pecado não confessado, falta de obediência, ou por oposição espiritual que precisava ser confrontada pela autoridade divina. Esta noite, o poder de Efatá está agindo para remover essas represas, para que o fluxo da bênção possa jorrar com força total. Cada alma presente é um campo sedento, aguardando a chuva serôdia da providência. A chuva serôdia na Bíblia, como em Joel 2:23, frequentemente se refere à bênção final, a colheita abundante no fim dos tempos. Mas também pode simbolizar um derramar do Espírito e das bênçãos de Deus que vem no tempo certo para trazer amadurecimento e colheita. Você é o campo sedento. Sua necessidade é a terra rachada. A chuva serôdia é a providência de Deus, especialmente a provisão financeira urgente que você precisa. A atmosfera é densa, carregada de fé e da premente necessidade de um milagre. Sentimos isso. A fé, mesmo que pequena, está aqui. A necessidade é gritante. É essa combinação, fé e necessidade, que cria o ambiente para o milagre. Jesus frequentemente operava milagres onde encontrava fé. Mateus 9:29. Sua necessidade urgente não é um problema para Deus. É o catalisador para a sua manifestação gloriosa, se ela for acompanhada de fé. Passos ecoam no solo sagrado, marcando o ritmo de uma esperança que se recusa a morrer. Mesmo com a dúvida, mesmo com o medo, há uma esperança teimosa em muitos corações. É a esperança que sussurra: e se? E se desta vez for diferente? E se Deus realmente intervier? Essa esperança é preciosa. Não a deixe morrer. Alimente-a com a palavra, com testemunhos, com a certeza da fidelidade de Deus.
O vento frio da dúvida ainda sopra nos ombros de alguns. É real. É palpável. Ele tenta apagar a chama, mas a chama da fé, mesmo que pequena, insiste em tremeluzir, buscando o oxigênio da palavra. Sua fé não precisa ser enorme como uma montanha para mover montanhas. Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente. Mateus 17:20. O importante não é o tamanho da sua fé, mas o tamanho do Deus em quem você deposita sua fé. E Ele é ilimitado. A pergunta que não cala: será esta a noite da virada? Para aqueles que creem, a resposta profética é um retumbante sim. Esta é a noite da virada. Este é o momento agendado no calendário de Deus para liberar seu poder em sua vida de uma forma que você nunca experimentou antes, especialmente na área financeira. As correntes que aprisionam são múltiplas, forjadas no fogo da adversidade e no gelo da desesperança. Sim, elas são reais. O medo do fracasso, como uma sombra persistente, sussurra que nada vai mudar. A dúvida, essa víbora sutil, injeta seu veneno paralisante. Será que Deus realmente se importa com minha urgência financeira, com o meu caminho bloqueado? Vamos confrontar essa dúvida agora de frente com a verdade irrefutável da palavra de Deus. Filipenses 4:19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Este versículo não diz que Ele pode suprir, mas que Ele suprirá. É uma promessa categórica. E não é segundo as suas riquezas, que são limitadas, mas segundo as suas riquezas na glória, que são infinitas. Suas necessidades financeiras urgentes estão incluídas nesse todas as vossas necessidades. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus prometeu que, se fizermos de Deus nossa prioridade, Ele cuidará do resto, incluindo nossas necessidades materiais, a comida, a bebida, o vestuário mencionados nos versículos anteriores. Sua urgência financeira não anula esta promessa. Ela a ativa. Ao buscar a Deus nesta noite, ao clamar por Efatá, você está buscando o reino. E a promessa é que todas estas coisas, incluindo o dinheiro rápido para sua necessidade urgente, lhe serão acrescentadas. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus não tem pensamentos de escassez, de derrota, de bloqueio para você. Ele tem pensamentos de paz, de prosperidade, no sentido bíblico de bem-estar integral, de um futuro com esperança. O fim que esperais inclui a libertação financeira, a abertura de caminhos, a provisão urgente. Então, a resposta para a víbora da dúvida é: sim, Deus se importa com sua urgência financeira, com seu caminho bloqueado, com sua necessidade de dinheiro rápido. Ele se importa profundamente e Ele tem o poder e a vontade de intervir. A primeira reviravolta pequena de ceticismo sobre dinheiro rápido é real. Sinto-a, mas vamos transformá-la em fé. Por que a resistência a essa ideia? Talvez porque ela parece boa demais para ser verdade. Talvez porque a experiência nos ensinou a desconfiar. Mas a fé bíblica não se baseia na experiência humana. Baseia-se na natureza e nas promessas de Deus. Deus pode operar de forma rápida. Pense na criação do mundo. Disse Deus: haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Instantâneo. Pense na ressurreição de Lázaro. Jesus clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. João 11:43. Imediato. Pense na cura dos enfermos. Muitas vezes, a cura vinha instantaneamente quando Jesus falava a palavra ou tocava.
Deus não está limitado ao nosso ritmo lento. Ele pode acelerar processos, criar do nada, redirecionar recursos. O dinheiro rápido que clamamos não é para alimentar a ganância, mas para atender a uma necessidade urgente e para liberar você para o propósito de Deus. É a provisão divina no tempo de Deus que nesta noite é agora. Vamos nos aprofundar na aplicação prática do Efatá em diferentes áreas, com foco na provisão. Primeiro, Efatá para a mente da escassez. Muitos de nós fomos criados em ambientes de escassez. Ouvimos frases como: dinheiro não nasce em árvore, é preciso ralar muito para ter alguma coisa. Somos pobres, mas honestos, como se riqueza fosse sinônimo de desonestidade. Essas crenças se enraizam em nossa mente e criam uma mentalidade de escassez que opera como um véu, impedindo-nos de ver oportunidades, de crer na provisão sobrenatural, de administrar com sabedoria o que Deus nos dá. Esta mentalidade atrai a escassez, porque nossa fé, ou falta dela, molda nossa realidade. Romanos 12:2 nos exorta: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Precisamos renovar nossa mente para pensar como Deus pensa sobre provisão e abundância. Deus não é mesquinho. Ele é o provedor supremo. Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. Salmo 35:27. Sua vontade é nos abençoar para que sejamos uma bênção. Aplicação prática. Identifique os pensamentos de escassez em sua mente. Escreva-os, se necessário. Confronta cada um deles com uma verdade bíblica sobre a provisão de Deus. Por exemplo, se o pensamento é: nunca terei o suficiente, a verdade é: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Se o pensamento é: dinheiro é sujo, a verdade é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Não o dinheiro em si. O dinheiro é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. Peça ao Espírito Santo para revelar as fortalezas da escassez em sua mente. E declare sobre sua mente, sobre seus pensamentos, sobre suas crenças limitantes. Efatá. Mente da escassez. Abre-te para a mentalidade do reino, para a mentalidade de abundância, para a mentalidade de provisão. Todo pensamento de limitação seja levado cativo à obediência de Cristo. Segundo, Efatá para as mãos que trabalham. A Bíblia valoriza o trabalho diligente. Provérbios 10:4 diz: a mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. A provisão de Deus muitas vezes vem através do nosso trabalho, dos nossos negócios, da nossa criatividade. Mas às vezes, mesmo com trabalho árduo, parece que as mãos estão amarradas, que o fruto do trabalho é mínimo, que as oportunidades de trabalho ou negócio estão fechadas. Deuteronômio 28:12. Promete que o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Esta é uma promessa de que Deus abençoará o trabalho das nossas mãos. Se suas mãos estão trabalhando, mas o fruto está bloqueado, há uma necessidade de efatá sobre a obra das suas mãos. Aplicação prática. Apresente a Deus o seu trabalho, o seu negócio, a sua busca por emprego, os seus projetos. Peça a Ele para abençoar seus esforços. Identifique quaisquer áreas onde você sente que seu trabalho não está sendo frutífero, apesar do esforço. Pode haver bloqueios espirituais ou naturais. E declare sobre suas mãos, sobre seu trabalho, sobre seus negócios, sobre suas oportunidades de emprego. Efatá, mãos que trabalham, sede abençoadas e frutíferas. Obras das minhas mãos, sede abertas para prosperar. Oportunidades de trabalho e negócio, abri-vos agora. Terceiro, efatá para os canais de provisão. Deus usa diversos canais para trazer provisão.
Pode ser seu salário, seu negócio, investimentos, doações, presentes, ideias criativas que geram renda, restituições inesperadas, dívidas que são pagas. Se esses canais estão bloqueados, se o salário não aumenta, se o negócio não prospera, se os clientes não aparecem, se as vendas caem, se os investimentos não rendem, se as pessoas que te devem não pagam, há uma necessidade de efatá sobre esses canais. Malaquias 3:10 é uma promessa poderosa sobre a abertura dos canais de provisão através da fidelidade nos dízimos e ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos não haja lugar suficiente para a recolherdes. Fidelidade nos dízimos e ofertas é uma chave para abrir as janelas dos céus, um canal de provisão divina. Mas mesmo sendo fiéis, outros canais podem estar bloqueados por outras razões. Aplicação prática. Avalie os canais de provisão em sua vida. Quais estão bloqueados? Seu salário parece estagnado. Seu negócio não atrai clientes. Você tem dinheiro investido que não rende. Você tem dívidas a receber que não chegam. Apresente esses canais a Deus. Se você não tem sido fiel nos dízimos e ofertas, arrependa-se e decida ser fiel a partir de hoje, abrindo assim as janelas dos céus. E declare sobre cada canal de provisão em sua vida. Efatá, canais de provisão, abri-vos agora. Rios de bênçãos, fluí em minha direção. Janelas dos céus, abri-vos e derramai a bênção sem medida. Dinheiro rápido, vem para suprir a minha necessidade urgente, através dos canais que Deus designar. Quarto, efatá para a libertação de dívidas e encargos. A dívida pode ser uma corrente esmagadora. Provérbios 22:7 diz: o que toma emprestado é servo do que empresta. Deus não quer que seus filhos vivam sob o jugo da servidão financeira. Embora em certas situações o empréstimo possa ser necessário, o objetivo bíblico é a liberdade financeira, incluindo a libertação de dívidas opressoras. Deus tem o poder de intervir para liberar você de dívidas de maneiras sobrenaturais. Pense na história de Eliseu e a viúva endividada em 2 Reis 4:1-7. O credor estava vindo para levar seus filhos como escravos por causa da dívida. Eliseu instruiu-a a pegar vasos emprestados de todos os seus vizinhos e a derramar o pouco azeite que tinha no vaso. O azeite multiplicou-se milagrosamente, enchendo todos os vasos. Ela vendeu o azeite, pagou sua dívida e ainda teve o suficiente para viver com seus filhos. Provisão sobrenatural, libertação de dívida urgente. Aplicação prática. Liste suas dívidas. Apresente-as a Deus. Reconheça o peso que elas representam. Peça a sabedoria para gerenciá-las e a intervenção sobrenatural para eliminá-las. Pode ser que Deus lhe dê uma ideia para gerar renda extra, como a viúva pegando vasos, ou que Ele mova o coração de alguém para te ajudar, ou que Ele traga dinheiro rápido de uma fonte inesperada para quitar uma dívida crítica. E declare sobre suas dívidas, sobre seus credores, sobre sua situação financeira. Efatá, jugo da dívida, quebra-te agora. Dívidas, sede quitadas pelo poder de Deus. Provisão sobrenatural, vem para me libertar dos encargos financeiros. Quinto, efatá para a sabedoria financeira. Não basta apenas receber a bênção, precisamos de sabedoria para administrá-la. Tiago 1:5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Sabedoria financeira inclui saber ganhar, saber gastar, saber poupar, saber investir e saber dar. A falta de sabedoria pode ser um bloqueio tão grande quanto a falta de recursos. Aplicação prática. Peça a Deus sabedoria financeira específica. Peça para Ele te mostrar como gerenciar o dinheiro rápido que Ele vai liberar.
Peça para Ele te dar discernimento para tomar decisões sábias sobre gastos e investimentos. Peça para Ele te ensinar a ser um bom mordomo dos recursos que Ele te confiar. E declare sobre sua mente e suas decisões financeiras: Efatá. Mente, abre-te para receber a sabedoria divina em finanças. Espírito de sabedoria e discernimento opera em mim, para que eu administre com excelência a provisão de Deus. Amados, a promessa de um rio de bênçãos prestes a romper suas represas não é uma fantasia. É uma realidade espiritual que está se manifestando nesta noite. As represas são as correntes, os véus, os silêncios, as dúvidas, os medos, as crenças limitantes, a oposição espiritual. Pelo poder de Efatá, essas represas estão sendo rompidas agora. Sinta a terra sedenta do seu coração se preparando para ser inundada. Sinta a expectativa não mais tensa, mas cheia de fé e alegria pela chuva que está caindo. A atmosfera densa, carregada de fé e necessidade, é o ambiente perfeito para o milagre. Não se envergonhe da sua necessidade urgente. É a sua necessidade que o impulsionou a buscar a Deus com fervor nesta noite. E a sua fé, mesmo que pequena, é o que ativa o poder de Deus. Não importa o tamanho da sua fé, mas a direção dela. Direcione sua fé para o Deus de Efatá, o Deus que abre o que está fechado, o Deus que libera o que está preso, o Deus que pode manifestar dinheiro rápido para sua necessidade urgente. O vento frio da dúvida pode tentar soprar, mas a chama da fé, alimentada pela palavra e pela presença de Deus nesta noite, não será apagada. Ela se tornará uma fogueira. Recuse-se a dar ouvidos à víbora da dúvida. Ela é uma mentirosa. Deus se importa. Ele se importa com cada detalhe da sua vida, incluindo a sua situação financeira. Ele não apenas se importa, Ele tem o poder de mudar tudo em um instante. Será esta a noite da virada? Sim, 1000 vezes sim. Para aqueles que creem, esta é a noite da virada. As correntes que aprisionam estão sendo forjadas no fogo da adversidade e no gelo da desesperança. Mas elas estão encontrando seu fim no fogo consumidor da presença de Deus e no poder libertador de Efatá. O medo do fracasso não tem mais poder sobre você. A dúvida está perdendo seu domínio. Os obstáculos invisíveis estão sendo desintegrados pela luz da verdade divina. A pequena reviravolta de ceticismo sobre dinheiro rápido é apenas um último suspiro da incredulidade tentando te segurar. Mas a palavra de Deus prevalece. Deus pode e quer liberar provisão rápida quando há uma necessidade urgente e fé para recebê-la. Não para a ganância, mas para a glória dele e para o cumprimento do seu propósito em sua vida. Vamos entrar em um momento de decreto profético. Prepare seu coração e sua voz. Vamos liberar o poder de Efatá sobre cada área de bloqueio. Em nome de Jesus e pela autoridade da palavra de Deus, eu decreto sobre os portões do seu coração que se fecharam pela dor e decepção. Efatá, portões do coração, abri-vos para a fé, a esperança e a recepção da bênção. Sobre o véu da escuridão que oprime sua alma, cegando sua mente e roubando sua paz. Efatá, véu da escuridão, rasga-te agora. Luz de Deus, dissipa toda a sombra. Sobre o silêncio tenso dos céus em relação à sua necessidade. Efatá, silêncio, cessa. Trovão de glória de Deus, rompe-te sobre a minha vida com poder e manifestação. Sobre as correntes ancestrais e espirituais que prendem seu destino financeiro e sua vida. Efatá, correntes partivos agora, jugos, sede despedaçados, ecoai pela eternidade a vossa quebra. Sobre o seu destino em Deus, que estava tolhido e preso. Efatá, destino, ser libertado agora para a plenitude do propósito de Deus. Sobre seus caminhos que parecem intransponíveis e bloqueados. Efatá, caminhos, abri-vos agora. Toda muralha,
caia sobre a bênção urgente que você precisa nesta segunda-feira de poder. Efatá. Bênção urgente, manifesta-te agora, em nome de Jesus. Sobre o fluxo de dinheiro rápido para suprir sua necessidade premente. Efatá. Dinheiro rápido, vem para as minhas mãos, para a minha conta, para a minha vida, para a glória de Deus. Sobre a mente da escassez. Efatá. Mentalidade de abundância do reino, ser estabelecida em mim. Sobre as mãos que trabalham. Efatá. Mãos, sede abençoadas e frutíferas. Sobre os canais de provisão. Efatá. Canais, abri-vos e fluí com a bênção de Deus. Sobre as dívidas e encargos. Efatá. Dívidas, sede quitadas. Jugo da servidão financeira, quebra-te. Sobre a sabedoria financeira. Efatá. Sabedoria divina opera em mim para administrar a provisão. Sinta a unção desta palavra penetrando cada fibra do seu ser. Sinta as correntes se afrouxando, o véu se rasgando, o silêncio sendo quebrado pelo trovão da glória de Deus. Sinta os portões do seu coração se abrindo, seus caminhos se tornando claros e o rio de bênçãos começando a fluir em sua direção. Este é o momento de agir pela fé. A fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Quais são as obras desta fé em Efatá? Primeiro, a obra da expectativa. Espere o milagre. Pare de esperar o pior. Comece a esperar o melhor. Prepare-se para receber. Limpe sua casa espiritual e física para a chegada da bênção. Segundo, a obra da declaração. Continue declarando Efatá sobre suas áreas de necessidade. Fale a palavra sobre sua situação financeira, sobre seus caminhos, sobre sua família. Sua boca tem poder para criar e liberar. Provérbios 18:21. Terceiro, a obra da obediência. Há algo que Deus pode estar pedindo para você fazer? Um passo de fé que você tem adiado? Uma reconciliação? Uma oferta específica? A obediência libera o poder de Deus. Lembre-se da viúva de Zarefate. Ela obedeceu a uma instrução incomum. Lembre-se da viúva endividada. Ela obedeceu a Eliseu. Lembre-se de Pedro. Ele obedeceu a Jesus para pescar. Quarto, a obra da administração. Quando o dinheiro rápido chegar, seja um bom mordomo. Honre a Deus com a primeira parte, dízimos e ofertas. Use o restante com sabedoria para suprir suas necessidades urgentes e, se possível, para ser uma bênção para outros ou investir no reino. Não o desperdice em gastos impulsivos. Quinto, a obra do testemunho. Quando a bênção se manifestar, testemunhe. Compartilhe o que Deus fez. Seu testemunho fortalece a fé de outros e glorifica a Deus. Este é o momento de solidificar sua fé. Não deixe a dúvida retornar. Relembre as promessas de Deus. Relembre os milagres que Ele já fez, em sua vida, ou na vida de outros, ou na Bíblia. Deus não mudou. Seu poder não diminuiu. Sua fidelidade é para sempre. Nesta segunda-feira de poder, o portal para o impossível está aberto. Você tem a chave. Efatá. Use-a com fé, com autoridade, com expectativa. Não há mais tempo para hesitar. A urgência é real e a resposta divina também é real e está disponível agora. Visualize as correntes caindo ao chão, o som metálico ecoando. Veja o véu se rasgando e a luz gloriosa de Deus inundando sua alma. Ouça o trovão de glória rompendo o silêncio e anunciando a intervenção divina. Veja o rio de bênçãos rompendo suas represas e fluindo abundantemente em sua direção. Sinta a chuva serôdia da providência caindo sobre a terra sedenta do seu coração, trazendo vida nova e crescimento rápido. Não permita que a pequena onda de ceticismo te impeça de nadar nesse rio de bênçãos. O dinheiro rápido que Deus pode liberar não é o fim em si mesmo, mas um meio para um fim maior. Sua liberdade, sua capacidade de servir, sua capacidade de ser um canal de bênção.
A glória de Deus manifesta em sua vida. Prepare-se para a virada. Prepare-se para o milagre. Prepare-se para o fluxo, prepare-se para o dinheiro rápido, prepare-se para a bênção urgente. Ela está a caminho, ela está manifestando, ela está aqui. Efatá, abra-se, 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 que os portões do seu coração estejam totalmente abertos para receber. Que o véu da escuridão esteja completamente rasgado. Que o trovão da glória de Deus ressoe em cada área da sua vida. Que o som agudo das correntes partindo-se seja a trilha sonora da sua libertação. Que seu destino seja plenamente libertado agora. Que a bênção urgente se manifeste. Que o dinheiro rápido flua, hoje, nesta segunda-feira de poder. Pelo poder da palavra Efatá, em nome de Jesus Cristo, receba, creia, haja, testemunhe. A promessa está cumprida para aqueles que creem. A virada aconteceu. O bloqueio foi quebrado. O fluxo está liberado. Vá e viva na plenitude da provisão que Deus liberou para você nesta noite. A glória é dele. A bênção é sua. Efatá.